Se a gente ouve a palavra economia, cada um de nós vai pensar sobre algum aspecto da economia, podemos até pensar sobre escolas, né? Os monetaristas, os estruturalistas, Friedman, Keynes, mas do ponto de vista de olhar uma comunidade, uma sociedade, olhar um país, nós temos que olhar a economia por uma perspectiva um pouquinho diferente. Talvez a gente possa olhar a economia como o sistema produtivo de uma nação. Olhado dessa forma, é mais ou menos assim, uma comunidade pode ser pequena ou enorme, com 200 milhões de cidadãos, precisa pensar um pouco sobre como a comunidade se torna produtiva, ou seja, como ela é capaz de produzir todos os bens e serviços que são essenciais para uma vida de qualidade para todos os cidadãos. E aí que começa já a ideia de a gente buscar desenhar um sistema produtivo que faça sentido e que nos leve ao propósito maior de criar as melhores condições para todos, sem exceção. Nós vamos, em vários momentos desta apresentação, falar sobre o conceito de bem comum e vamos associar a questão da ética. Mas, por enquanto, eu queria falar um pouco ainda sobre economia e falar sobre essa questão de sistema produtivo de uma comunidade, de um país. E se a gente olha por aí, há várias dimensões que nós temos que levar em consideração. A primeira são todas as atividades que é de produção de bens e serviços, inclusive da gestão pública, serviços públicos, que fazem com que a dita economia que a gente vê nos jornais, nos números, apareça. Então, mas essa é algo que a gente poderia considerar como a economia monetizável e que participa do sistema produtivo de uma nação. Todas as ações produtivas que podem ser monetizadas fazem parte da economia como a gente conhece, de forma simplificada. Por outro lado, existem coisas que transcendem a isso. É a parte não monetizável, quando as pessoas são produtivas, geram uma série de coisas, mas não são coisas associadas normalmente a dinheiro. Por exemplo, posso ter uma solidariedade muito grande numa comunidade onde as pessoas se ajudam mutuamente, estão sendo, sim, muito produtivas, estão ajudando a fazer com que a qualidade de vida seja muito boa naquela comunidade, mas não tem números associados a isso. É a mãe que ajuda a cuidar do filho da colega que vai trabalhar. Todos esses atos de solidariedade fazem com que as coisas andem muito bem. E se a gente olha um país como o Brasil, a gente pode imaginar que essa parte do que a gente poderia chamar de economia da solidariedade é bastante significativa. Mas faz parte, obviamente, do sistema produtivo de uma nação. Por outro lado, existe um componente que muitas vezes nós não levamos em conta, porque todos os serviços são, em tese, gratuitos. É a participação da natureza no serviço produtivo, no trabalho produtivo de uma nação. Então, nós temos ativos ecológicos extraordinários nesse país e é só imaginar que se nós vamos montar uma fábrica de refrigerantes, por exemplo, nós vamos instalar a nossa fábrica perto de um lugar onde haja fonte de água leve, pura. E quanto que a gente vai pagar por essa água? Essa é a pergunta que vale a pena a gente fazer. Nós aproveitamos da natureza, tiramos dela uma série de insumos e muitas vezes nós podemos não tratar bem esse parceiro, essa parceira extraordinária que nós temos. E por isso que a gente pode causar poluição e uma série de coisas que impedem com que a natureza consiga se restaurar na medida que vai oferecendo todas essas coisas para os seres humanos e todos os seres vivos ao seu redor. Se a gente pega essas coisas, a economia tradicional monetizável, economia da solidariedade, participação da natureza, nós temos um sistema produtivo de um país, de uma nação. Agora, quando começamos a falar de desenvolvimento econômico e quando começamos a também ver por esse prisma, é como se todo esse sistema precisasse ser otimizado, ou seja, melhor utilizado, ou utilizado da melhor forma para produzir tudo o que é necessário para todos os seres vivos que atuam ou estão dentro desse sistema.
É aí que a ética começa a fazer enorme diferença. Porque no momento em que nós temos uma economia ou uma sociedade que viva com base em confiança mútua, é como se criássemos uma atmosfera em que há uma quantidade enorme de parcerias que podem ser feitas, ou a solidariedade atinge seu nível máximo, e com isso nós podemos fazer com que esse sistema produtivo de um país seja otimizado ou gere resultados extraordinários. Por outro lado, quando existe desconfiança, é como se todo o potencial desse sistema encolhesse. E estamos sempre muito distantes desse ponto ótimo que nós poderíamos alcançar se nós tivéssemos confiança absoluta dentro dessas comunidades. Agora, confiança, desconfiança e desconfiança por quê? Porque talvez o comportamento das pessoas não seja o tempo todo absolutamente ético. Agora, se a gente começa a olhar a ética por essa perspectiva, é a ética que possibilita criar essa confiança entre as pessoas. E nós estamos falando em grandes massas de pessoas que começam a atuar dentro de um sistema de confiança ou de desconfiança. E é nesse sentido que a ética tem um papel extraordinariamente importante para a otimização da economia. Essa é a primeira conexão mais importante que eu queria fazer. E no momento em que nós temos uma economia ou temos uma sociedade que vive num ambiente onde a desconfiança prevalece, as parcerias e a solidariedade não acontecem, e mais ainda, nós temos um gasto impressionante em controles de tudo quanto é tipo. Eu sempre costumo conversar com os executivos que vêm, os líderes que vêm os nossos eventos, sobre essa ideia de que o custo-controle de um país como o Brasil é impressionantemente grande. Mas não precisamos ir muito longe. Nós estamos todos falando que nós precisamos ter cada vez mais produtividade em nosso país, mas imaginem o custo-controle em nossas próprias organizações. Vocês todos sabem que não é pequeno. Então, essa é uma associação que, se vocês começam a ver o encadeamento sistêmico de todas as coisas que aparecem por causa desse ambiente de desconfiança, é impressionante. A mesma coisa acontece quando nós temos um ambiente de confiança, quando todos os efeitos sistêmicos da confiança trazem benefícios extraordinários para o sistema como um todo e para todas as pessoas que compõem esse sistema.